Olá pessoal, tudo bem? Bom, atendendo alguns pedidos, vamos então gravar uma aula referente à aula inicial desse curso, né, de CEP, né, de Controle Estatístico de Processos. Então a primeira noção, né, que a gente tem que ter nesse curso, né, de Controle Estatístico de Processos, né, de CEP, é conhecer o processo produtivo, né, a gente entender uh, o que é um processo produtivo do ponto de vista da qualidade, né, do ponto de vista uh, da análise estatística, né, desse processo. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender, né, quando a gente está falando de controle estatístico de processos, né, de controle estatístico da qualidade, é a noção de variabilidade do processo. Ou seja, todo processo produtivo, né, seja lá ele qual for, né, ele apresenta uma certa variabilidade de resultados, né? Então as peças, né, que são produzidas, as peças ou os produtos, né, ou mesmo os serviços, né, que são produzidas num processo produtivo, numa linha de produção, nunca são exatamente iguais, né? Eles apresentam variabilidade, eles variam. Né? Então, vamos dar um exemplo, né? Um saquinho de coco ralado. Né? Então, um saquinho de coco ralado, se eu for olhar na embalagem, né, tem que ter 100 gramas de coco por saquinho. Só que se eu for pesar, né, os saquinhos que saem desse processo produtivo, eu vou ver que eles não têm exatamente 100 gramas. Né? Eles têm valores que estão próximos a esses 100 gramas. Às vezes um pouquinho a menos, às vezes um pouquinho a mais. Né? Mas eles nunca têm exatamente as 100 gramas, né, de coco ralado. Né? Então, essas 100 gramas, né, que é aquilo que está lá no rótulo, é aquilo que a gente chama de valor-alvo. Então, o valor-alvo é aquele valor que, em tese, né, eu deveria atingir. Né? É o valor que, em tese, o processo deveria produzir. Mas, na prática, né, a variável nunca vai ter esse valor-alvo. Né? Então, na prática, nunca vai ter esse valor. Bom, então a gente já definiu, né, o que é valor-alvo. Né? Então, valor-alvo é o valor de uma variável que é especificada pelo projeto. É o valor que o projetista desenha. Né? Então, o projetista vai querer que tenha 100 gramas no saquinho, porque é o valor que o saquinho pode aguentar, é o valor economicamente viável, né, que as pessoas vão ter um bom custo-benefício, que a gente acha que vai vender mais. Então, esse valor-alvo pode ter especificações técnicas, né? Por exemplo, a espessura de um eixo para resistir a uma torção, ou mercadológicas, né, no caso do saquinho de coco. Né? E, como eu falei para vocês lá no outro slide, né, os valores produzidos por um processo nunca vão ser exatamente iguais ao valor-alvo, mas um processo de boa qualidade ou de boa capabilidade, né, que é um termo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente para o curso, né, a média desse processo, né, ele de preferência teria que estar centrada no valor-alvo. Né? Então, um exemplo de valor-alvo seria 100 gramas do saquinho. Um outro conceito importante é o conceito de especificações, também chamada tolerâncias. A questão é a seguinte, né? O projetista estabelece um valor-alvo, né? Como eu falei, pode ter base tanto técnica quanto mercadológica, né? Mas como ele sabe que na prática vai ser impossível atingir esse valor-alvo, né? Vai estar em torno do valor-alvo, mas nunca vai ser exatamente o valor-alvo, é importante a gente definir algumas especificações ou algumas tolerâncias. Né? O que são essas tolerâncias? São os valores máximos e mínimos aceitáveis por uma determinada variável num processo. Né? Então, as tolerâncias geralmente ficam em torno do valor-alvo. Então, por exemplo, a gente poderia estabelecer, né, que o valor-alvo é 100 gramas, mas com uma tolerância de mais ou menos 10 gramas. Né? E por que mais ou menos 10 gramas? Né? Então, de 90 gramas a 110 gramas, não teria grande problema, né? Porque o consumidor não iria perceber, né, que tem uma quantidade a menos de coco, né? E ao mesmo tempo uma quantidade a mais de coco também não seria um grande entrave econômico. Né? Então a gente estabelece essas tolerâncias. Um detalhe importante sobre as tolerâncias, sobre as especificações, né, é que elas também são estabelecidas pelo projetista.
Então, o gerente de qualidade, né, o cara do controle de qualidade, ele não estabelece essas tolerâncias. Essas tolerâncias são dados. Né? Ele trabalha com as tolerâncias que são dadas, né, que são especificadas pelo projetista, mas ele mesmo não define essas tolerâncias. Né? E a partir desse conceito de valor-alvo e tolerância, a gente pode definir o que é um defeito, né, que é uma definição importante. Então, um defeito é todo produto que tenha medidas fora das especificações. No caso do saquinho de coco, né, é todo produto que tenha mais de 110 gramas ou menos de 90 gramas. Então, pegar o exemplo lá do saquinho de coco, né? Então, o valor-alvo é 100, as tolerâncias mais ou menos 10. Né? Se eu pegar uma amostra de 100 saquinhos de coco, né, que vem desse processo, né, de embalamento de coco, posso ter essas medidas aqui. Então, um saquinho vai ter 101,47, o outro 99,88, o outro 98,74 e por aí vai. Né? Então, o primeiro desafio aqui, né, é a gente identificar o defeito. Então, dentro dessas 6 tem alguma peça defeituosa, né? Tem alguma peça que não, ou tem algum produto que não atende às especificações, né? Na verdade, só tem um, né? Que tá aqui, né? O 110,20, né? Ele é um defeito porque ele está acima da tolerância, né? Acima do que a gente especifica com a tolerância. A questão é a seguinte, né? Dado que um processo tem variabilidade e que os resultados nunca são iguais, né? A gente pode usar a estatística para estudar esse processo, né? Para definir esse processo. E essa é a questão mais básica, né, que a gente tem do controle estatístico de processos, do CEP. Né? Antes da gente ter qualquer tipo de controle de qualidade, a gente precisa estudar e entender o processo. Para a gente entender o processo, a gente precisa ter algumas noções, né, de estatística. A primeira noção de estatística, né, que eu queria rever com vocês, né, porque estatística básica, né, é um requisito importante para a gente ter esse curso, né, é a questão da estatística descritiva. Então, o que é estatística descritiva? A estatística descritiva é como a gente representa, né, e descreve um determinado conjunto de dados. Então, por que a estatística descritiva é importante inicialmente? Porque aqui, né, a gente tem um conjunto de dados, né, extraído do processo. Então a gente tem aqui 100 dados, né, que é uma amostra, né, que é extraída desse processo. Então, inicialmente, a gente precisa aprender a representar essa amostra, né? A gente precisa aprender a descrever esses 100 valores, né? De uma forma que sintetize, né, o que esse monte de dados, né? Que conte a história desse monte de dados. Né? Então, a primeira estatística descritiva que a gente vai rever é a questão da média. Né? Média é o valor central de um conjunto de dados. Né? Então, esse conjunto de dados, onde que está o centro dele? Né? Qual o valor que representa o centro dele? Né? Como eu falei para vocês, né, a média, né, deve estar preferencialmente centrada no valor-alvo. Né? Só que o centro, né, da distribuição ele não vai nos contar tudo. Né? A gente também precisa ver qual é a dispersão em torno desse centro. Né? Qual é a variabilidade desses dados. Então é uma segunda informação importante. Né? Então, o que vai nos contar essa dispersão de dados, né, é a medida mais importante, não é a única, né? Assim como a média não é a única medida de valor central, né, a gente tem a moda, a gente tem a mediana. O desvio padrão também não é o único, mas é o mais importante, né, medida de valor central. Então, ele vai mensurar a dispersão, né, no conjunto de dados e vai me dizer qual é a variação média dos dados em torno desse valor central. Então, como que esses dados se distribuem em torno do valor central. E uma outra estatística descritiva que vai ser bastante importante para a gente é a amplitude. Então, a amplitude de um conjunto de dados, né, é simplesmente a diferença entre o maior e o menor valor da distribuição. A amplitude também é uma medida de dispersão. Né? Ela é, vamos dizer assim, ela é menos precisa do que o desvio padrão, mas ela é muito mais simples de ser calculada. Né?
Também, então a amplitude também é uma medida da dispersão de dados, né? Então, relembrando, né, a média amostral, né? Se eu quiser usar o Excel, eu uso a função média e é simplesmente, né, a somatória de todos os valores dividido por n, dividido pela quantidade de valores. Né? Então, se a gente fizesse a média daqueles 100 dados, a gente chegaria no valor de 99,73. Né? Então, dá para se dizer que aquela amostra está mais ou menos centrada no valor-alvo. Né? É um valor bem próximo do valor-alvo. O desvio padrão amostral, né, ele é calculado a partir dessa fórmula aqui. Né? Então, para entender essa fórmula, né, o ideal é a gente fazer na cabeça uma espécie de um algoritmozinho, uma espécie de um passo a passo. Então, para calcular o desvio padrão amostral, o primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular aquilo que a gente chama de desvio. O que é o desvio? Né? É xi menos x barra. Então, eu pegar cada valor individual menos a média, né, que eu achei no passo anterior. Então, xi menos x barra são os desvios. Então, eu tenho que calcular o desvio de cada valor em relação à média. Aí eu tenho que elevar esses desvios ao quadrado, somar os resultados, né, somar todos esses desvios ao quadrado. Então, eu vou ter as somatórias dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1. Né, então, por que não dividir por n, né, como no x barra? Né? Porque eu tenho essa questão do que a gente chama de grau de liberdade. Então, como eu usei o x barra, né, que já é uma medida amostral para calcular o S, que é outra medida amostral, né, que é o desvio padrão, né, eu divido por n menos 1, né, que é porque perdeu um grau de liberdade. Então, perda de um grau de liberdade, né, pelo uso da média amostral. No Excel, né, a gente usa a função desvipad.a, né, esse A é de amostral. Eu também tenho desvipad.p, que é de populacional. Né, e o S populacional eu divido por n, não divido por n menos 1. Só que no caso aqui a gente está trabalhando com amostral, porque a gente está sempre trabalhando com amostras, né? A gente está sempre trabalhando com amostras de um processo produtivo. Então aqui não faz sentido a gente falar em populacional. Então naquele exemplo, né, o desvio padrão é 4,2, o que é um sinal bom, porque o 4,2, né, é menos do que a tolerância, que é de mais ou menos 10. Né? E, né, então, esse desvio padrão está dentro das especificações. E, por fim, a amplitude, né, é o x máximo menos o x mínimo, é o maior valor menos o menor valor, que no caso vai dar um resultado lá para aquela nossa amostra de 100 de 19,91, né, que também está dentro de duas vezes a tolerância, né? Porque a tolerância é de mais ou menos 10, o que dá uma faixa de 20. Né? Então a amplitude está dentro também. Então a gente pode dizer tanto que a média e o desvio padrão eles têm uma boa amplitude. Bom, então as medidas amostrais, né, a estatística descritiva é uma boa maneira da gente caracterizar, né, um conjunto de dados. Uma outra ferramenta bastante importante para a gente fazer isso é o histograma. Né? Então, o que é o histograma? É a gente representar graficamente os dados previamente tabulados e dividido em intervalos uniformes. O que isso quer dizer? Né? A gente vai pegar e dividir em intervalos iguais. Né? Por exemplo, intervalos de 2 gramas. Né? Então, a gente vai contar quantos dados dentro daqueles 100 estão no intervalo de 90 a 92 gramas. Quantos estão no intervalo de 92 a 94 gramas. Quantos dados estão no intervalo de 94 a 96 gramas. E assim por diante. Né? Então, por exemplo, intervalos de 2 gramas. Né? Cada intervalo desse, né, pela regra estatística, a gente chama de uma classe. Né? E a altura representa a frequência com que cada valor dessa classe apareceu no conjunto de dados. Então, quantas vezes, né, um determinado valor apareceu, né, dentro dessa classe, dentro desse intervalo regular de dados. Né? Uma coisa interessante, né, é que o histograma vai me ajudar a identificar o tipo de distribuição estatística,
né, que representa os valores de um processo, né? Então, vamos dizer assim, a média vai me dizer o valor central, o desvio padrão vai me dizer qual é a dispersão, o histograma vai me dizer qual é a distribuição estatística, né? Qual é o formato dessa distribuição, qual é a forma da distribuição, né? A questão é o seguinte, né? Como a gente vai ver, né, e qualquer histograma pode revelar, né, a maior parte de um processo produtivo é representado, né, por um tipo de distribuição que a gente chama de distribuição normal. E para a gente ver o que é uma distribuição normal, né, vamos apresentar o histograma daqueles nossos 11 dados. Né? Então, se a gente pegar aqueles 11 dados, né, e pegar essas classes, né, que foram geradas automaticamente no Excel, né, então abaixo de 90,29, entre 90,29 e 92,28, entre 92,28 e 94,27, e a gente contar quantos dados aparecem em cada um, né, a gente vai ver que lá no, perto do valor central, né, que é entre 98,25 e 100,24, é onde aparece a maior quantidade de dados, né, aparecem 20 dados. E quanto mais afastado está desse valor central, né, menos dados aparecem. Então, esse tipo de distribuição, né, que é representado por esse histograma, é que a gente chama de uma distribuição normal. Também chamada de distribuição gaussiana, né, que ela tem esse formato mais ou menos de sino. Então, isso não foi uma coincidência nem foi novidade. Né? Então, a maior parte dos processos, né, tem uma distribuição normal. Tanto que a gente nem vai precisar fazer histograma. A gente já vai assumir de cara, né, que todo processo produtivo, que todas as peças de um processo produtivo apresentam uma distribuição normal. Né? E por quê? Né? Porque a gente tem lá na estatística, né, o teorema do limite central, que diz que quando a gente tem um monte de variáveis aleatórias que se combinam, né? Então, quando a gente tem múltiplas causas, né, afetando uma determinada variável, o resultante tem distribuição normal. E um processo produtivo é exatamente isso. É uma variável, né, qualquer resultado de um processo produtivo é uma variável que está sujeita a múltiplas causas, né, múltiplos fatores que estão afetando esse processo, né, e acabam fazendo com que a variável tenha esse comportamento na forma de uma distribuição normal. Então, uma distribuição normal, né, é uma distribuição contínua e simétrica em formato de sino. Né, é uma distribuição que tem esse formato de sino, ela tem essa característica de ser contínua. Né? Lembrar da estatística também que a gente pode ter variáveis aleatórias discretas e contínuas, a normal é um exemplo de distribuição contínua, e ela é simétrica, né? Então ela é exatamente igual de um lado e do outro. Né? O que também é bastante interessante para a gente procurar valores, né, na tabela e para a gente tabelar essa distribuição. Então é a alta ocorrência de fenômenos descritos por uma distribuição normal. Né? Ela tem essa característica, né? Ela é centrada na média e tem uma variação constante. Né? Então, uma coisa legal, né, de uma distribuição normal é que ela pode ser descrita por dois valores, né? Pela sua média e pelo seu desvio padrão. A média e o desvio padrão, né, é como se fossem o CPF dessa distribuição normal. É o que diferencia uma distribuição normal da outra, é a sua média e o seu desvio padrão. Como todo processo é representado por uma distribuição normal, a gente vai chamar de parâmetros do processo, né, a média e a sua distribuição. Então, todo processo produtivo, ou todo resultado de um processo produtivo, pode ser representado por sua média e pelo seu desvio padrão. Como eu falei, é o RG do processo, é aquilo que vai identificar o processo. Né, são esses dois parâmetros, né, que é a média e o desvio padrão. E a média, né, a gente vai representar pela letra μ, e o desvio padrão a gente vai representar pela letra sigma. E aqui é legal a gente fazer uma observação. Né? A observação é a seguinte. Né? A gente falou aqui de média e desvio padrão, né? E a gente chamou a média aqui de x barra e o desvio padrão de S. Né? S do inglês, o Standard Deviation. Então, por que aqui a gente está chamando de x barra e S? E depois a gente chamou de μ sigma. Né? Qual que é a diferença?
Diferença é o que é o seguinte, aqui a gente está falando de parâmetros amostrais. Aqui a gente está falando de média amostral e de desvio padrão amostral. Então a gente está falando de variáveis, né, referentes a uma amostra. Quando a gente chama de parâmetros do processo, né, a gente está falando de parâmetros populacionais, a gente está falando da população como um todo. Né? E para diferenciar, né, quando a gente está falando de uma amostra do quanto a gente está falando da população, né, a gente chama os parâmetros populacionais de letra grega, né, Mi e sigma, e os parâmetros amostrais, né, de x barra e s. Então é importante a gente não confundir que a gente está falando de duas coisas diferentes. Então aqui a gente está falando dos parâmetros do processo, daquilo que representa o processo, né? Que é o Mi e o sigma. Então, só que os parâmetros amostrais, né, podem ser bons exemplos ou podem ser boas estimativas dos parâmetros populacionais, com algumas correções que a gente vai apresentar daqui a pouco, né? Então, a distribuição, né, dos saquinhos de coco, né, se a gente pegar que aqueles valores amostrais são uma boa estimativa dos valores populacionais, a gente chega à conclusão, né, que a distribuição dos saquinhos de coco é uma normal com média 99,73 gramas e um desvio padrão de 4,2 gramas. Um outro detalhe interessante da distribuição normal, né, é que ela apresenta essas características aqui. Então, dado o parâmetro Mi e o parâmetro sigma, né, a gente tem essa seguinte condição, né, que mais ou menos 68,27 dos dados, né, de um processo que ou dos resultados, né, de um processo que tem uma distribuição normal com média Mi e desvio padrão sigma, vão estar mais ou menos no intervalo de Mi menos sigma, Mi mais sigma, né? No intervalo de mais ou menos 1 sigma ao redor do Mi. Né? De Mi mais ou menos 1 sigma, 68,27% das peças vão estar nesse intervalo. 95,45% das peças, né, vão estar no intervalo de Mi mais ou menos 2 sigma. 99,73% das peças vão estar nesse intervalo de Mi mais ou menos 3 sigma. E aí, se a gente for 4 sigma, 5 sigma e 6 sigma, né? Por exemplo, 6 sigma, né, que é uma filosofia bastante importante aí quando a gente fala de controle da qualidade, né, que é a filosofia 6 sigma, né? Nesse intervalo de Mi mais ou menos 6 sigma, né, que é a meta dessa filosofia chegar nesse patamar, né, isso significa que 99,9999998% das peças vão estar nesse intervalo de Mi mais ou menos 6 sigma. Né? Então, tendo os parâmetros Mi e sigma, eu também consigo fazer essas inferências, né, de quantas peças vão ocorrer, né, em determinados intervalos. Né? Então, esse é um detalhe bastante importante. Então, pegando lá os parâmetros amostrais, né, como sendo estimativas dos parâmetros populacionais, a gente chega que 68,27% das peças vão estar entre 95,53 e 103,93. 95,45% das peças vão estar entre 91,33 e 108,13. E 99,73% das peças vão estar entre 87,13 e 112,33. Dado que a minha especificação é mais ou menos 10, né, que a minha tolerância é mais ou menos 10, né, dá para a gente chegar que a gente vai ter mais de 95,45% das peças sem defeito, né, sem nenhum tipo de defeito. Um conceito, né, que vai ser bastante importante para a gente é o conceito de causa especial e causa aleatória. Né? Então, a gente tem dois tipos de causas, né, de fatores que podem explicar a variabilidade do processo. Primeiro tipo são aquilo que a gente chama de causas aleatórias. Causas aleatórias, né, são todos aqueles fatores, né, que eles são pequenos demais para afetar o processo sozinhos, né, para dar grande
para dar uma grande modificação no processo sozinho, mas eles em conjunto, né, explicam essa variabilidade natural do processo. Então eles explicam por que o processo tem uma variabilidade natural e por que ele tem uma distribuição normal, né? Então essas causas aleatórias elas podem ser diminuídas, mas elas nunca podem ser eliminadas, porque eu jamais vou ter um processo, né, que não tenha variabilidade, né? Então são a junção dos efeitos, né, de pequenas causas que sozinhas não têm grande influência, mas juntas em conjunto explicam a distribuição normal do processo, né? Explicam por que o processo tem uma distribuição normal. A gente pode citar, por exemplo, variações de temperatura, estado emocional do operador, né, e assim sucessivamente, né? Então, como eu falei para vocês, né, o teorema do limite central, né, é o que faz com que essas várias causas, né, esses vários fatores que isolados não têm um grande impacto no processo, é eles que faz com que eles em conjunto façam com que o processo tenha uma distribuição normal. Um segundo tipo de causa é aquilo que a gente chama de causa especial. A causa especial, ao contrário da causa aleatória, ela sozinha causa um grande impacto no processo, né? Então são causas que mudam os parâmetros da distribuição, né, do processo. Então uma causa especial é aquilo que faz o mi e o sigma, né, que como eu falei é o RG do processo, né, faz esse RG se alterar. Né, é aquilo que faz esses parâmetros, né, que representam o processo se modificarem. Então, essas causas especiais, elas modificam a média e o desvio padrão, né, do processo. Modificam essa média e o desvio padrão da distribuição, né? E são fatores que podem, não só podem como devem, ser corrigidos ou eliminados. Então eu tenho que, o mais rapidamente possível, corrigir esses fatores, né, para que o processo volte ao seu estado natural, né? Então, por exemplo, um ajuste incorreto, né, ou uma falha numa máquina, ela apresentou algum defeito, quebrou alguma coisa, houve algum lote de matéria-prima com defeito, ou algum operador está sabotando essa máquina. Então, são coisas que afetam, né, características definidoras do processo, né, afetam esse desvio padrão do processo. Fazem a média se deslocar, ou ir para cima ou ir para baixo, e fazem também o desvio padrão aumentar. Então, é isso que a gente chama de causa especial, né? E a partir dessa definição de causas especiais e causas aleatórias, né, a gente pode classificar os processos, né? E o que vai ser bastante importante aí para quando a gente apresentar as ferramentas, né, de controle estatístico, né, por exemplo, gráficos de controle. Então a gente pode definir um processo em controle como aquele que está isento de causa especial, aquele que está operando de forma natural, está operando com a sua média, o seu desvio padrão estável, né? Então, geralmente, né, esse processo em controle é uma distribuição normal, né, que está estável, que tem uma média e um desvio padrão constante. E o processo fora de controle é aquele que está afetado por alguma causa especial que fez essa média e o seu desvio padrão, né, se deslocarem. Então a causa especial ela pode mudar os parâmetros da normal, né, mudar a média e o desvio padrão, ou pode mudar a própria distribuição, pode fazer com que uma distribuição normal deixe de ser normal e vire outra distribuição, né? Mas a gente não vai ver muito esse segundo caso, a gente vai ver principalmente o primeiro caso, né, quando a causa especial não muda o fato de ser uma distribuição normal, mas que muda os parâmetros, muda o mi, o sigma, muda a média e o desvio padrão, né? E um detalhe importante, né, que a gente vai repetir várias vezes, né, é que o fato de um processo estar em controle ou fora de controle não tem a ver com a capacidade do processo, não tem a ver com a qualidade do processo. Então o processo pode estar em controle, mas ser um processo de qualidade ruim, um processo de baixa capacidade. Ou um processo pode estar fora de controle e ainda assim está dentro de uma qualidade aceitável. Mas de modo geral, né, quando o processo sai fora de controle, a qualidade tende a piorar. Mas isso a gente vai ver mais detalhadamente, né, nas aulas posteriores. Então aqui graficamente, né, representando um processo em controle, né? Um processo em controle, eu acho que a melhor palavra para definir um processo em controle é estável. Então a gente tem a dimensão tempo aqui, né? Então no processo T1, no processo T2, no processo T3, no processo T4, ele é completamente estável, tem a mesma média e o mesmo desvio padrão.
E o processo fora de controle é quando ele, do período T1 do período T2, ele tem uma mudança brusca, né, que faz com que os parâmetros se modifiquem. Né? No caso aqui, os dois parâmetros se modificaram. Né? Tanto a média se deslocou, né? Então a média se deslocou do valor-alvo, quanto a dispersão aumentou, né? Quanto o desvio padrão aumentou. Então isso é um exemplo de um processo fora de controle. Bom, para a gente finalizar essa aula, né, a gente vai ter que aprender a calcular aquilo que a gente chama dos parâmetros do processo. Né? A gente aprendeu a calcular as medidas amostrais, né? As estatísticas amostrais, né? As estatísticas descritivas amostrais, e eu falei que elas podem ser um bom estimador dos parâmetros do processo, né? Mas vamos agora ver um pouquinho mais de detalhe como que a gente vai calcular esses parâmetros, né? Que é o RG do processo. Né? Então, parâmetros do processo, né? Como eu falei, como os processos são uma distribuição normal, né? E distribuição normal ela é caracterizada por dois parâmetros, pela média, o μ, pelo desvio padrão, o sigma. Né? Então, a partir de valores amostrais, né? A partir de resultados estatísticos amostrais, a gente pode estimar esses parâmetros, o μ e o sigma. O μ ele é muito bem estimado a partir do x-barra. Né? Então, o x-barra é um excelente estimador para o μ. Então, a média amostral, né, de uma amostra é um ótimo estimador para o μ. Quanto maior for essa amostra, mais esse valor vai convergir, né, para esse μ. Já o desvio padrão, né, populacional, ele não é muito bem estimado pelo S, né, e nem pelo R, né, que são as duas estatísticas que a gente viu, que são as duas estatísticas amostrais que a gente viu para analisar a dispersão. Né? Ele precisa de fatores de correção, né, para a gente poder estimar. E esses fatores de correção são essas constantes, né, que é o C4 e o D2. Então, para a gente corrigir o S, né, para ele virar o desvio padrão, né, para a gente pegar o S, que é o desvio padrão amostral, para ele ser um bom estimador do desvio padrão populacional, a gente tem que dividir ele pelo C4. E para a gente pegar o R, né, e para ele pegar a amplitude, para ela ser também um bom estimador do desvio padrão populacional, a gente divide por essa constante D2. E aqui eu vou mostrar para vocês a tabelinha das constantes. Então aqui a gente tem a tabela das minhas constantes, né? Que é uma tabela básica, né, para a gente trabalhar com o controle estatístico de processos. Né? Aqui a gente tem a nossa tabela e a gente vê que ela depende do N, ela depende do tamanho amostral. Né? Então, a gente tem aqui, né, três constantes, né, a D2, a D3 e a C4. Sobre a D3 eu não vou falar por enquanto, né? Mas a D2 é aquela constante que a gente usa para a gente transformar a amplitude no desvio padrão populacional, né? Que a partir da amplitude a gente chega numa boa estimativa do desvio padrão populacional. E a gente chega no seguinte, né? Se a gente for olhar aqui o D2, né? Como o D2 está aumentando, aqui nessa tabela a gente tem até para o N igual a 25, né? Mas a gente está vendo, né, que o D2 ele vai crescendo, né, à medida que o N aumenta, mas ele vai convergindo para 4. Né? Então, a partir de amostras grandes, né, amostras maiores que 30, aí para a gente ter uma boa estimativa do desvio padrão populacional, né, a partir da amplitude, né, de uma amostra, né, para amostras grandes, basta eu pegar essa amplitude e dividir por 4, né, que eu vou ter uma boa estimativa, né, para o desvio padrão populacional. E no C4, né, que é aquele fator que serve para corrigir, né, para a gente estimular, para a gente achar o desvio padrão populacional a partir do desvio padrão amostral, né, a gente vê também que o C4 também aumenta com o valor de N, né, com o tamanho da amostra, mas ele vai convergindo para
para 1, né? Por isso que naquela amostra que a gente pegou de 100 valores, né, a gente não precisou usar o C4 para corrigir, né? A gente não precisou usar o C4 para corrigir, porque a gente estava com uma amostra de 100, né, e no 100 o C4 é igual a 1. Então, para aquela nossa amostra, né, a gente chega que o próprio S, né, o próprio desvio padrão amostral, já é um bom estimador um bom estimador, né, do sigma, né, um bom estimador do desvio padrão populacional, né? Bom, mas então por que a gente precisa se preocupar com C4 e D2, com essas constantes, né? Se a gente... não seria mais fácil simplesmente a gente pegar uma amostra grande, né? E aí os próprios parâmetros amostrais já são bons estimadores dos parâmetros populacionais, né? O problema é que o seguinte, o problema é que quando a gente trabalha com CEP, né, quando a gente trabalha com controle estatístico de processos, se recomenda que a gente use o que a gente chama de subgrupos racionais. O que são esses subgrupos racionais, né? É o seguinte, né? Então, para que a gente possa construir um grafo de controle, né, ou qualquer tipo de medida relacionada a esse processo, né, a gente tem que conhecer, né, a média e esse desvio padrão do processo quando ele estiver em controle, né? Então, a gente precisa saber se... não adianta a gente pegar valores e muitos valores num momento só do tempo, né? O ideal é que a gente pegue pequenos valores, pequenos grupos de valores em diferentes momentos do tempo. Então é isso que a gente chama de subgrupos racionais, né? Então, se fosse possível, né, ter certeza, ter 100% de certeza que o processo ficava estável, né, durante todo o período de coleta de amostras, né, a gente teria essa média, esse desvio padrão amostral como boas estimativas, né? Só que como a gente não tem essa certeza, né, de que o processo vai ficar estável durante todo o tempo que a gente está pegando as amostras, né, o ideal é a gente trabalhar com esses subgrupos racionais, que é a retirada de pequenas amostras em intervalos regulares, né? E o que a gente chama de gráfico de controle, né, que é uma ferramenta que a gente vai aprender na próxima aula e começar a entender na próxima aula, é baseada nesses subgrupos racionais. Então, como que a gente estima os parâmetros média e desvio padrão, né? Estima os parâmetros mi e sigma a partir de subgrupos racionais, né? A partir de quando a gente tem várias amostras, né, tiradas em diferentes momentos do tempo, né? Então, para a gente estimar o mi é muito simples. Ele é simplesmente a média das médias, né? Que é o que a gente vai chamar do x barra barra. Né? Então a gente tem vários subgrupos racionais, várias pequenas amostras tiradas em diferentes momentos do tempo. Cada uma delas vai ter um x barra, cada uma delas vai ter uma média amostral. Né? Se a gente fizer a média dessas médias, que é o x barra barra, a gente vai ter uma boa estimativa do mi. Já o desvio padrão ele não é tão simples, porque existem 4 maneiras diferentes, né, da gente estimar esse mi, essa variabilidade do processo. E esses 4 estimadores a gente vai chamar de SA, SB, SC e SD. Né? Então, é legal a gente saber esses 3, né? Porque quando os 4 estimadores estiverem muito discrepantes, ou seja, quando eles não estiverem convergindo para um valor só, né, isso é um indicativo que o processo não está estável, né, e que eu preciso trabalhar um pouquinho mais nesse processo, né, para manter ele estável e para eu ter parâmetros confiáveis, né, para eu ter mi e sigma confiável. Então, quais são esses parâmetros, né? Então, o SA, eu vou pegar todos esses subgrupos e vou esquecer eles e vou tratar eles como se eles fossem uma só amostra. Né? O SB, eu vou pegar o desvio padrão das médias. Né? Eu vou pegar o S do x barra, eu vou pegar eu vou pegar as médias de cada subgrupo e vou fazer o desvio padrão deles e vou usar uma relação estatística, né? Que vai ser bastante importante para a gente mais para frente, né? Que ela vai me dizer o seguinte, né? Que o sigma do processo é igual ao sigma do x barra vezes raiz de n. Ou seja, o desvio padrão do processo, né, que é o que a gente quer estimar, é o desvio padrão das médias vezes a raiz quadrada, né, do tamanho das amostras que a gente está pegando.
Então essa é uma segunda maneira da gente calcular o estimador. A terceira maneira, né, é a gente pegar cada subgrupo, calcular o desvio padrão de cada um, né, de cada um dos subgrupos, e depois fazer a média desses desvios padrão. Né? Então o sigma vai ser o S barra. Então o que é o S barra? É a média dos desvios padrão de cada grupo. E por fim o SD vai usar aquela questão das amplitudes, né? que o desvio padrão é estimado pelo R dividido pelo D2. Só que no caso, como a gente vai ter várias amplitudes, né, porque a gente vai ter várias amostras, a gente vai ter o R barra dividido pelo D2. Apresentando as fórmulas dos estimadores, né, a gente vai ter o SA calculado da seguinte maneira. Né? O que isso significa? Né? O SA, né, como a gente apresentou lá no último slide, né, é pegar todos os subgrupos, juntar todos como se fosse uma amostrona só. Né? Então eu vou pegar cada valor, né, cada x e j, né, sendo o j referente ao subgrupo e o i ao valor dentro desse subgrupo. Né. Então eu vou pegar cada x e j menos x barra barra, menos a média das médias, dividido por m vezes n menos 1, né, que é o número de subgrupos vezes o número de amostras em cada subgrupo menos 1. E eu não posso esquecer que eu vou ter que corrigir também pelo C4. Né? Então vai dar 1 sobre C4 e a formulinha, né, do S que a gente já tinha apresentado. Um detalhe importante, né? Quando a gente for procurar na tabela esse C4, né, esse C4 vai ser referente a M vezes N. Né? Então vai ser referente à multiplicação do número de subgrupos pelo número de amostras em cada subgrupo. Né? Então no caso, se eu tiver 10 amostras, cada uma contendo 5, se eu tiver 10 subgrupos, cada um de tamanho 5, né, esse C4 vai ser referente ao valor 50. Né. O SB, como eu falei para vocês, né, é o desvio padrão dos x barra. Né, então o desvio padrão do x barra vezes raiz de n, né, que é a formulinha. Então é o x barra de j menos o x barra barra, dividido por m menos 1, né, vezes depois o raiz de n, e eu também vou ter que corrigir pelo C4, só que esse C4 vai depender de m, sendo m o número de subgrupos. Então, o número de amostras que eu tenho. O SJ, né, eu vou pegar cada desvio padrão amostral, né? Então, eu vou pegar, eu vou calcular o desvio padrão, né? O SJ eu vou calcular de cada... Eu vou calcular o SJ, que é o desvio padrão de cada subgrupo, então eu vou ter o SJ do grupo 1, o SJ do grupo 2, o SJ do grupo 3, né? Cada um deles corrigido pelo C4, e depois eu vou fazer a média desses SJs. E por último, e esses SJs dependem, e o C4 vai depender de N, ou seja, vai depender não da quantidade de amostras, né, da quantidade de grupos, mas do tamanho dos subgrupos. E para finalizar, eu vou ter o SD, né? Que aí eu vou calcular a amplitude de cada amostra, eu vou fazer a média dessas amostras, ou seja, somar essas amplitudes e dividir por m, né, que é o número de amostras, e no fim eu vou corrigir pela essa constante D2, né, sendo que essa constante D2 depende de n. Então aqui tem um exercicinho, né, considerando o exemplo dos saquinhos de coco, determine a média do desvio padrão a partir dos 4 estimadores, considerando 4 subgrupos de 4 unidades. Né? Então eu tenho m igual a 4 e n igual a 4. Por que m igual a 4? Porque eu tenho 4 subgrupos, eu tenho 4 amostras, cada uma delas de tamanho 4. Né? Então, aqui eu tenho os valores, né? Então no subgrupo 1 eu tenho uma amostra de 102, 103, 101, 100,5, 100, 100, 102, 99, 98, 101, 100,5 e 99,5, e 99, 100, 101 e 102. Então eu vou ter 4 amostras de tamanho 4. E aí eu quero que nesse exercício calcular o SA, o SB, o SC e o SD. Então o SA eu vou pegar esses 16 valores como se fosse uma amostra só. E usando, né, o C4 dependendo de 16. O SB eu vou calcular a média de cada uma dessas amostras e depois eu vou calcular o desvio padrão dessas médias. Multiplicar por raiz de n, ou seja, por raiz de 4.
e também usar o C2, né? O C2, né? Que no caso vai depender de M, que é 4. O SC, eu vou pegar o desvio padrão de cada grupo, né? Do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4. Vou fazer a média de todos esses S's e depois vou corrigir pelo C4, né? Referente ao... referente a quantidade 4, né, porque cada amostra tem 4 unidades, e por fim o SD, que eu vou pegar a amplitude de cada grupo, fazer a média e dividir pelo D2. Né. Aqui está a resposta, né, então aqui está a média de cada subgrupo. Né, vou até sair daqui para poder apontar, né. Então aqui está a média do subgrupo 1, a média do subgrupo 2, a média do subgrupo 3 e a média do subgrupo 4. E essa aqui está o x barra barra, né? Aqui está o x barra, né, do grupo 1, x barra do grupo 2, x barra do grupo 3, x barra do grupo 4 e aqui o x barra barra. Né? Então 100,53 é uma boa estimativa da média amostral. Aqui está as amplitudes de cada grupo, né? 2,5, 3, 3, 3. Então aqui está o R barra, né, a média das amplitudes. E aqui está o desvio padrão amostral, 1,20, 1,37, 1,44, 1,40 e 1,35. Então, a partir desses valores, né, para ficar um pouco mais fácil para quem quiser, vocês podem usar as formulinhas e vai chegar nesses valores aqui. Né, SA 1,34, SC 1,35, SD 1,40 e SB 1,72. Então, dá para ver aqui que o que mais está se afastando, né, é justamente o SB, né, o que é provavelmente um indicativo de que tem alguma média que não está muito ajustada aqui. Né? Provavelmente essa média aqui do grupo 1. Né? Ela está muito além dos outros 3, né? Então fez esse SB ser muito alto. Né? Então é um indicativo aqui que o processo não está exatamente estável. Né? Então são algumas inferências que a gente pode fazer. Então sobre essa aula era isso. Agradeço muito a atenção e até a próxima.